uma pena mesmo, uma pena. E Vitor, falando em pena, né? Tipo assim, aconteceu uma coisa lamentável após a partida. Todo mundo agora. sabe disso, né? Tipo, a gente tem que tocar nessa ferida. Tem que tocar. Eu falo que é cauterizar, sacou? Isso. Que é cauterizar isso. Machuca, mas é a forma de você fechar essa ferida e a cicatriz vai ficar. Aceita. E a gente, por exemplo, a gente, literalmente, eu e você, e toda a torcida vascaína, há 2 semanas atrás, tava exaltando, né, o quanto que o Vasco se preocupa com pautas sociais, o quanto que o Vasco, né, é um time consciente. Não tem como fingir que aconteceu o que aconteceu, né? Sim, antes mesmo da gente até comentar, eu acho que vale colocar o vídeo, que dói, é um vídeo, sabe, Desagradável, sensível, desagradável, né? Mas tem que ver realmente. Quem não viu, que eu acho bem provável, né? Tem que conhecer o que aconteceu. Então, peguei aqui um trechinho de 30 segundos da fala do Ramon Dias na coletiva após o jogo, né? Y con respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR. Y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer. Me parece que creo que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico, acciones tan rápidas. Y con respecto a los árbitros, no tão dinâmico, né? Porque está el VAR. Já até voltou, cara. Desculpa, assim, eu até perdi o momento de parar, sabe? Porque a realidade, né, que a gente tá cara, falando de um senhor. Eu conheço o Brasil, né, cara? E eu lido com pessoas da idade dele brasileiras, mas eu acho que, né, o povo latino-americano deve ter uma perspectiva parecida e a gente, né, enfim, pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade para entender os novos tempos, né? Os novos tempos, eles são mais inclusivos, né? Exatamente. Ou você aceita ou você fica triste aí, se revolta, tá ligado? Mas a realidade é que não tem mais como aceitar, principalmente o Vasco. Não tem como aceitar. É uma bandeira muito importante, assim. Ela não é... Não é só importante, eu diria que é vital. É vital para a cultura do clube. Isso, o Vasco é um time que, sem isso, o Vasco é mais um time, saca? Então, a gente não pode, por exemplo, né, muita gente ficou falando, pô, também não precisa linchar o cara. Ninguém tá linchando. Ninguém tá, tipo assim, eu quero que tirem o cara. Não, ninguém tá falando isso, irmão. O bagulho é muito, muito mais simples. Ele falou uma besteira, eu acho que o Vasco podia chegar junto. Eu acho, inclusive, que chegou pouco até agora, tá? O Vasco podia ter uma participação, enfim. Teve uma nota rápida, assim, né? Tipo, rapidamente botou uma nota meio básica, mas também não problemática, porque tem notas que a gente sabe que endossa, né? Em momento algum diminuiu o feito, falou, não, errou sim, entendeu? Tipo, é isso, né? E a torcida tem que ter uma postura parecida, né? O Vasco é um time que a torcida, ela é o que faz o time, né? Então, a gente não pode olhar pro cara meter uma dessa e querer diminuir, assim. É uma visão machista, é uma visão pobre da situação, sabe? E é uma visão pobre não por ser simplesmente machista. É que no jogo anterior, né, a situação foi outra. Aí naquele momento, mulher não tem nada a ver o fato dela ser mulher, né? Exatamente. Não, e até assim, vocês excluindo o caráter misógino da fala, que é muito difícil, tá? Mas você pensando na fala, tipo, que foi até uma desculpa que ele deu, né? Acho que até antes vou colocar essa questão da desculpa, né? Porque ele se retratou, e aí eu comento isso melhor pra gente entender. Na mesma noite, né? Se não me engano. Na mesma noite, foi após a coletiva, concedeu um departamento de crise, no estacionamento já chamou os jornalistas que estavam ali saindo do local para poder fazer esse pronunciamento rápido, né? Sí, primero si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir, tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación. Eu gosto que o tradutor se eximiu, falou, meu irmão, vou nem tentar. Tan importante que hay a cara do maluco. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente de Vasco y que vamos a seguir luchando. Inclusive, Vitor, eu peguei esses vídeos propositalmente do Twitter de Bradoras. Perfeito. Que é um Twitter que luta muito pela causa da mulher no esporte,
Tem até o catarse deles ali. É um podcast aqui. também de vibradores. Eu não sei se ainda estão fazendo, mas era um podcast. Achei bem importante, porque várias páginas noticiaram, né? Mas eu acho que, assim, querendo ou não, nesse momento é importante também essas afirmações da luta mesmo, né? Claro. Só trazendo aqui alguns comentários, como o do Roger falou que achou a nota genérica, não deixa bem claro qual o problema, não diz exatamente qual a medida vão ser tomada, e fiquei bastante decepcionado. Também, eu tô nesse clima, Roger. Tô contigo aí. O meu pai até falou ali uma frase, né, tipo, dessas clássicas citações, né, François, não sei como pronuncia, François Giroud. François Giroud, a mulher será realmente igual ao homem no dia que uma mulher incompetente for nomeada para um cargo importante, né. Essa frase, ela diz respeito também, sabe, até as defesas que fizeram da árbitra que estava no VAR, que o tempo todo ficavam falando, não, porque ela tem uma extrema competência, e aí também tem um machismo nessa frase, que tá bom, então a mulher só pode ocupar aquele lugar se for comprovado, mas sabe? E a gente conhece a arbitragem brasileira, que é 99,9% masculina, e a merda que é. Carioca foi brincadeira, pô. O Carioca foi coisa de maluco. Essa desculpa do Ramon foi uma piada. Nossa, foi pior, entendeu. Errado não existe. Quem entendeu errado não existe, né? Não pediu desculpa pro profissional, que ele destratou. E o não, pior ele veio com que a profissional defendeu o Vasco. Esse que é o pior de tudo. Isso aí. Não, cara, é tudo errado nessa história. Porque ele meteu o clássico... Pô, se alguém se sentiu ofendido, me desculpa, né? Então, assim, ele não errou. Presta bem atenção. O erro tá no receptor, não no emissor, né? O erro é tipo assim, eu entendo que as pessoas possam discordar de mim, desculpe se eu suei, aliás, desculpa se eu soei, não, é suei com U mesmo, né? Não, é soei com O. Soei, de soar. Desculpa se eu soei agressivo e tal, não é o conteúdo, a retratação dele, e o problema é o conteúdo. Né, justamente porque ele faz um comentário de tem uma menina ali entre os três, e ali na primeira vez que ele fala, parece realmente que dá a entender que ele tá falando enfim, da pessoa, ele só se referiu à pessoa, mas depois uma mulher, sabe, ele dá aquele clássico comportamento machista que a gente conhece, de pessoas da idade dele, mais velhas, e pessoas da nossa idade também, tá? Eu escrevi no Twitter, nas redes, sobre esse caso. Fiz um post bem bacana, inclusive. E o que eu tive que banir de gente é brincadeira, pô. Foram mais, sei lá, 40, 50 isso foi o que mais me pegou, assim. Eu lembro que ontem, quando acabou a partida, assim, da minha experiência, né? Eu desliguei a TV, fui jantar com minha esposa, ficamos conversando, e aí um amigo me chamou no privado, assim, no WhatsApp, muita mensagem. Eu, caraca, o que tá acontecendo? Eu fui olhar, e ele nem vascaíno sabe? Botafoguense, ele falou, cara, tá dando uma merda, foi o diretor técnico. Eu, como assim? Aí ele mandou a foto, né, que era com a citação, eu falei, não é possível que isso tá rolando. Aí eu lembro que eu corri pro Portão 9, que tava em live na hora, pra ver, porque eu falei, João, tá repercutindo com certeza, e estavam falando a respeito, né, e eu fui me inteirando do que tava acontecendo, o que de fato foi dito, o que não foi dito, e aí eu fui no Net Vasco pra ver, falei, será que já saiu uma notícia que o Vasco demitiu ele, ou afastou? Eu tava naquela coisa de desespero, irmão, os comentários eram todos defendendo a fala, e assim, aquilo ali me doeu muito. Que é um esgoto, esses comentários de site, portal de notícia. E o pior, cara, é que eu vejo essa galera do Net Vasco mesmo, meteu malho no Ramon, pô, quando ele foi eliminado pro Nova Iguaçu, manda esse velho Paraguai embora, sabe? Tipo, nesse nível. E agora, tipo, estão abraçando e fazendo edit, sabia, Vitor? Estão pegando imagem dele novo e, tipo, botando essa frase, e, tipo, botando ele boladão, andando, não sei o quê, tipo... Estão construindo um ídolo misógino mesmo, que talvez ele nem seja, de fato, eu vou ser bem sincero com você, Nicolas. Eu acho que foi um deslize mesmo. Eu acho que eu tenho amigos e familiares que poderiam mandar uma dessa. Sim. E aí seria um desconforto, claro, né? Ia gerar, mas assim, nada que... como é que eu posso dizer? É um comportamento machista, mas eu sei que é um comportamento que muita gente ainda tem. Só que, entre quatro paredes, eu chego pro meu tio, eu chego pro meu amigo e falo, viaja não. Ali... Não é por aí, irmão. Né? Exatamente, não é por aí, irmão. Pô, nada a ver, viaja não. Agora, ele tá falando, ele é o cara que é um dos líderes do Vasco inteiro nesse momento. Ele é uma figura de autoridade. O cara meter uma dessa é muito pior, sabe, do que uma pessoa ser machista entre quatro paredes falando alguma coisa. Claro que é condenável também. Mas exato. O que eu tô falando o peso é o mesmo, o problema é que o público... Reverbera. O cara acabou de endossar um monte de gente machista que também pensava igual, mas às vezes estava inibido ali, ou às vezes não sabia se estava certo ou não, sabe, se questionava, sabe, cara, é um pensamento muito retrógrado, não no sentido apenas
Porque sabe que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito sobre narrativas, né? Então, por exemplo, verdade. eu vejo, por exemplo, quando a gente vê... Se ele tivesse... Se os argumentos a favor dele fossem algo como, por exemplo, ele ter sido mais crítico a ela, e aí depois os movimentos sociais falassem, pô, meio machista da parte dele, né? E aí as pessoas falassem, não, porque nós somos todos iguais, homens e mulheres. Sabe esse papo que tenta minimizar as situações? Isso é zoado, com certeza é zoado. Mas é que é um outro nível que aconteceu. Tá ligado? É puramente mulher não é pra futebol. É puramente isso. Sabe? E ele falou de dinamismo numa hora ali, né? Pô, tinha uma mulher, uma coisa tão dinâmica, tem que pensar rápido. O que ele quer dizer com isso, cara? Então, tipo assim, e a galera que ele endossou, mesmo que talvez, né, eu espero, não intencionalmente, essa galera, cara, que foi a galera que eu bloqueei hoje, sabe? Que é a galera, os comentários eram literalmente, futebol não é pra mulher mesmo, sabe? É um esporte masculino. Usando, cara, sabe, é outro bizarro, nível, né, é muito mais retrógrado do que a gente pensa. E a galera também evoca coisa dos rivais, de tipo assim, no próprio NetVasto, né, que eu falei, tinha gente falando assim, porque o Flamengo queima criança e não toma punição nenhuma, o velho... Tô falando disso, cara, E ninguém tá falando de punição também não, sabe? Quem sou eu pra falar como é que é punição, tá ligado? Exato, cara, tipo... é muito mais simples mesmo, sabe? Assim, entender como que as pessoas... articulam pensamentos, até destacando aqui o comentário do nosso querido Dantesco, do A Vida ao Vasco, lição, não leia os comentários do NetVasco. Inclusive, o Danda estava na transmissão do Expresso 1923, que é um canal novo da galera do Portão 9, pô, um canal sensacional, que tá tendo conteúdos diários aí, sabe? É uma pena só que o Danda não consegue vir aqui participar da Vasgonza por conta disso. Tá difícil pro cara, entendeu? Mas vai assim, ver. O Danda viu isso ao vivo, sabe? E, pô, imagino como foi tenso para você lidar, né? Imagina, uma transmissão ao vivo, você vê aquilo ali, tanto que o Danda reage assim de caramba, sabe? Tipo, não tô acreditando que ele falou isso. Mais de incredulidade do que de entender, né? O que tá acontecendo. Por quê? Do nada, sabe? Cara. É uma fala de 20 anos atrasada, que há 20 anos seria já atrasada, tá ligado? Uma fala que é completamente... E, né, novamente, né, o Nicolas, falando às vezes as coisas óbvias, porque... Não, é importante, é muito importante. Obviedade é importante também. A mulher, ela não tem nada, ela não deve nada no futebol ao homem, sabe? O que aconteceu aqui no Brasil, não querendo me prolongar muito, mas o que aconteceu aqui no Brasil foi um atraso político intencional do esporte para as mulheres. As mulheres foram proibidas de jogar futebol durante um bom tempo aqui no Brasil. E não pense que foi tipo assim, as mulheres não rendiam, não dava dinheiro. Eu até pedi para o Nicolas separar aqui uma imagem. Bota aí na tela, por favor, só para endossar com o que eu tô falando. O que aconteceu é o seguinte, cara, quando o futebol feminino ele vai ter a sua primeira grande exposição, vai ser nesse jogo, em 1940. Isso. O São Paulo assiste pela primeira vez uma partida de futebol feminino. Já existia futebol feminino, tá? Inclusive o Vasco tinha um time de futebol feminino, desde 1923, pelo menos. Ou seja, 101 anos, né, já dessa... Claro, de forma amadora, mas como o próprio futebol era amador também. Isso, assim como o masculino também foi, tal. Então, assim, existia uma proximidade no desenvolvimento do esporte feminino e do masculino. E aí, em 1940, rolou uma partida de futebol muito interessante entre... eu trouxe aqui os nomes. São Paulo e Flamengo, inclusive. Foi um amistoso. E deu 65 mil pessoas. Então lotou. Caralho. Sabe? Foi pra caceta, irmão. Foi o Pacaembu, foi um dos primeiros jogos do Pacaembu assim que ele inaugurou. E aí uma coisa interessante é que escolheram isso, olha como é que é o caminho que o futebol ia tomar, mano. Olha só. Um dos jogos que ocorreram antes foi um jogo de futebol feminino. Foi o primeiro jogo oficial, né, de futebol feminino entre o Esporte Clube Brasileiro, era um time de futebol feminino, e o Cassino de Realengo, que eram ambos do Rio de Janeiro, né? Eles se enfrentaram, né? 65 mil torcedores, eu até trouxe aqui, foi o Sport venceu por 2-0, gols da Zizinha e da Sara. E oficialmente é o primeiro, né, esporte aí que vai trazer, a primeira partida, na verdade, do esporte do futebol feminino. E aí, cara, o jornal, ele não rechaçou, olha como é que você vê. São Paulo assiste pela primeira vez a uma partida de futebol feminino. Então, e olha que interessante, e fala do interesse, né? Tipo, um futebol de técnica apreciável, jogadoras de bons recursos. Cara, pra época, isso daí é enaltecer, sacou? Tipo... Exatamente, cara. E aí você vê que, tipo assim, o jogo foi tão interessante, né? Muita gente viu. Nessa época, se houvesse todo esse repúdio, assim, né? Essa aversão,
não ia ser tão, né, pelo menos tratado como... E aí a pergunta interessantíssima, né? Conseguirá afirmar-se em nosso país o futebol feminino? Olha que passo inicial irado. Não, e eu vou te falar, até as imagens são bem bacanas, porque você tem no primeiro quadro ali uma confraternização, né, um cumprimento, assim, tipo, você tem as imagens dos times posturados ali, né, a imagem da partida em si, tipo, de um lance ali interessante, até a forma como é retratado, porque eu trouxe um outro exemplo, Vitor, daquele jornal que falamos na última live, o Imparcial, lembra do famoso Imparcial? Foda. Olha como que o Imparcial retratou, por exemplo, o futebol feminino. O futebol mata a graça da mulher. Com a palavra do Dr. Humberto Ballarini. Interessante ponto de vista recente da Escola de Medicina sobre o futebol feminino. Não tem nem imagem. Entende? Tipo, é o grande lead da coisa, dessa página do jornal. A grande notícia, mais do que chegou o mineiro Nicola pro América, né, Futebol Clube. Apesar de ter uma fotona dele aqui, mas o grande lance é o futebol mata a graça da mulher, cara. Isso aqui é de 1941. Isso é época da ditadura Vargas ali, né? Tipo... sim. Então, né? Justamente sobre o Vargas que eu queria falar. Porque acontece? Tem um caso, o Museu do Futebol Feminino, ele até pegou essa carta, uma carta de um cidadão carioca, é assim que ele se auto-intitulava, que é o José Fuzeira. Ele é um cara que tinha uma moral aí no futebol, assim, era tratado como uma espécie de especialista e tal. E ele mandou uma carta, depois desse jogo, esse jogo que a gente acabou de mostrar, né? O futebol feminino entrou em voga, entrou em discussão na sociedade, né? No Brasil. E aí as pessoas começaram a falar, pô, será que é legal? Vamos ver, não vamos? E aí, no meio dessa discussão, esse cidadão, o José Fuzeira, ele decidiu fazer o seguinte, ele chegou pro Getúlio Vargas e mandou uma carta. E tem apenas um trecho da carta que eu trouxe aqui pra gente entender ela como um todo, tá? Abre aspas. A mulher não pode praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas, devido à natureza que a dispôs a ser mãe. Fecha aspas. Todo mundo sabe, né, que fisiologicamente falando, biologicamente falando, cientificamente falando, essa porra é baseada em merda nenhuma, né? Não afeta em nada, na verdade, mulheres que se exercitam, provavelmente, elas têm muito mais chance de ser uma mãe, biologicamente falando, com mais saúde e ajudar na gravidez e tudo mais. Então, não tem base nenhuma. Mas isso foi a opinião política dessa época que o Vargas acatou. Não somente ele, né, o Vargas individualmente, né, rolou uma pressão popular e aí vem esse jornal aí que você mostrou, né? Mas aconteceu que a pressão de alguns setores da sociedade, essa pressão veio e a defesa era uma prática antinatural da mulher. O futebol... Anti-orgânica, né? Como fala ali, né? Isso, justamente. Não é pra mulher mesmo. E não era só o futebol, né? Tinha outros também, né? O halterofilismo, lutas, beisebol. Não femininos, né? É assim que consideravam. E aí, em 1941... a gente teve o Vargas tomando uma decisão de assinar o decreto 3.199. Aí abre aspas para o decreto para a gente entender, né? Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para esse feito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessidades e instruções às entidades desportivas do país. Fecha aspas. Ou seja, desceu um documento falando, ó, chega para todos os clubes e fecha o futebol feminino. E não só o futebol, como você bem apontou. O Vasco era um time que tinha um futebol feminino, né? E que já havia sido campeão, inclusive, em 1932, no campeonato de Cotegipe, no interior da Bahia. Olha aí. Então você vê como que, assim, excursionou pro Nordeste, sabe? Foi para outro estado, de outra região. Não, perfeito, é isso. E assim, eu tava aqui vendo no Vasco, né? Até pego aqui uma imagem do site do Vasco, numa página que fala sobre, tem essa foto belíssima, cara, olha só, uma criança, sabe, uma garota com uma bandeira aqui, um pavilhão do Vasco na mão, isso é de 1923, ano dos Camisas Negras, né? Elas treinavam no mesmo lugar que os Camisas Negras, exatamente, na Rua Moraes e Silva, aqui na Tijuca, onde eu moro, né? Mesmo local onde os Camisas Negras treinavam. Então você percebe que, por mais que fosse uma coisa paralela, tinha uma importância, entende? Não era tão negligenciado como é hoje em dia, eu acho, até, sacou? E esse para mim é o principal ponto. Se não me engano, o Roger falou sobre isso ali acima. Aqui, ó, ele falou, ó, fica tudo ainda pior com a forma que o Vasco lida com o futebol feminino, né? Parece que tá fazendo um favor de má vontade. Totalmente escanteado, pouco apoio, divulgação.
Inclusive, é um ponto que eu gostaria de trazer nessa live mesmo, Roger. Obrigado aí por levantar, porque é essa a resposta que o Vasco pode dar, de abraçar a causa social, de mostrar o outro lado, entendeu, da moeda, né? É de aumentar, então, o investimento no esporte feminino, dar o devido lugar para ele, a devida importância, divulgação nas suas redes sociais, na Vasco TV, nas suas ações de marketing do clube. Cara, o Vasco teve a Marta, a maior jogadora da história, do futebol feminino, sabe? E se for comparar com o futebol masculino também, ela vai estar no top 5, top 3, facilmente, ou top 1 mesmo, sacou? É absurdo, cara. Década de 90, que, pô, eu e Vitor já estávamos aqui, né, Vitor? O Vasco foi tetracampeão dentro da década, cara. Tetracampeão, sendo que foi tricampeão consecutivo. É um absurdo que é o esporte feminino hoje do Vasco, entendeu? E é isso que me revolta. Essa fala horrível do Ramon, somado à realidade do futebol feminino, entendeu? É isso que tem que mudar. Realmente, não é cancelar o Ramon Dias, sabe? Não isso, perfeito. Mas então aproveita essa merda que aconteceu e mostra o outro lado, entendeu? Então mostra que realmente você faz pelas mulheres, pela inclusão dela no esporte, entendeu? Pelo departamento profissional de futebol, né? Qual é o investimento disso? A gente sabe que o investimento não vai ser igual ao masculino, não tô falando essa utopia, que é uma utopia que eu quero acreditar. Eu quero acreditar que a gente vai conseguir chegar lá. Mas eu sei que sou utópico pra caramba. Sim. Mas eu acho que tem o seu devido valor e tem que ter importância disso, né? Traduzido em atos mesmo, sabe? Em canetadas, né? Pois é, cara, eu acho que as pessoas esquecem, ou convenientemente esquecem, né? Que o futebol feminino foi proibido até 1979 no Brasil, e em 1983 que só foi legalizado mesmo, assim. Aí. Então a gente tá falando finalzinho de um esporte... da ditadura militar, né? Você tá ligado? Em 83, sabe? 83 o Brasil já tinha ganhado várias Copas do Mundo. Sim, já era tricampeão, já. O futebol masculino já estava sólido, tá ligado? Ele já estava assim, já era o maior esporte do mundo, provavelmente, eu não tenho esse dado, mas era 1, 2 com certeza. E aí, o Brasil, ele começa a ter o futebol feminino sendo desenvolvido, nesse ano. O futebol feminino, lá atrás, começou bem. Novamente, eu mostrei ali o jornal. Começou, óbvio, polêmico, óbvio, né? Mas começou como um esporte. Em outros países, como nos Estados Unidos, a cultura do futebol feminino é muito maior. Sabe? O futebol feminino lá é tratado como um esporte que não tem essa divisão sexista. Porque eu acho que a presença no esporte, o esporte tem um papel na cultura americana, né? Que ele é diferenciado e talvez seja uma das poucas coisas que dê para elogiar realmente da cultura norte-americana. Não. O valor que se dá ao esporte, entendeu? A inclusão do esporte, de você poder chegar numa faculdade através de bolsas para esportistas, sabe? Atletas, não, né? Totalmente, cara. Isso é uma coisa que realmente vale a pena destacar. Das poucas coisas que eu ressalto aqui. Enfim. Mas o lance é justamente esse. Eu acho que a galera tem que lembrar que, tipo assim, hoje o futebol feminino, ele tem os seus problemas, ele não tem os mesmos números. Mano, falando de política, foram mais de 40 anos que ele foi proibido. Não é que ele foi... Não foram 40 muita gente anos. Aqui já era nascida, entendeu? Que tá aqui na live, tipo... Exato. E viveu isso. Viveu essa realidade, sabe? Cara, dito isso, foi uma fala lamentável, né? A gente não endossa o que ele falou, futebol é um espaço que não importa o seu gênero, você é bem-vindo e bem-vinda, então eu acho que o que não queremos o cancelamento, porque a galera gosta de usar, né, essa então vocês querem lacrar e cancelar o Ramon Dias. Né? Não queremos cancelar ninguém, a gente quer que o Ramon Dias entenda por que ele errou, e a gente quer principalmente que o Vasco faça, né, esteja na frente desse processo para fazer com que o Ramon Dias ele mostre que é um cara que não é um cara burro, não é um cara que agora, se ele reincide nessa questão, se ele teima com isso, aí, meu irmão, acho que eu tô aí na fila, foda. Tô no front para cancelar ele sim. Aí já é outro foda, rolê. Né? Aí realmente não dá para passar a mão na cabeça, entendeu? Tipo, não dá para aceitar, né? É foda, assim, é foda. Ontem eu tava mais reativo em frente a tudo isso. Hoje... Isso que é bom da live no dia seguinte, entende? Ontem eu tava tipo, manda esse velho embora, sabe? Essa porra não é Vasco, que não sei o quê. Hoje a gente pensa, é uma questão que até a Emanuele Ribeiro, grande setorista do GE Vasco, né? Participa dos podcasts lá sobre Vasco, ela comentou sobre isso também. Irado. E eu achei legal trazer aqui o comentário dela, que eu já acompanho o trabalho dela há um tempo, sou fã do trabalho dela. E ela falou, né? Tipo, é complicado ouvir isso.
É complicado ouvir isso. Ramon erra. O pedido de desculpas é pior. Não condiz com a história do Vasco, que é de luta e inclusão. Ah, ele tem 64 anos. Não importa. Eu, como mulher, na cobertura do clube, estou decepcionada. Triste. Não digo para ser cancelado, mas que aprenda, né? E aí tá aqui a matéria do GE. E por que eu tô trazendo o comentário? Cara, porque é justamente quem tem que falar a respeito disso são elas. Sim. Que sentem na pele isso. É óbvio que, assim, a gente tá falando sobre isso porque é um tema muito sensível e que é importante também a gente se manifestar, não é ficar quieto, claro. Fingir que isso não existe, entendeu? Que é o que a gente mais viu acontecer nas redes sociais. Ainda bem que a gente tem grandes parceiros aqui, que nem o Danda, que tá aqui acompanhando essa live, que tratou desse assunto lá junto com o pessoal do Expresso 1923, a galera do Porto 9, o João Mirante, o Gustavo Mel também. Sim. Todo mundo foi pego de surpresa, ainda mais eles que fazem live ali no pós-jogo, sabe? É difícil mesmo. Não dá tempo de você processar, pensar, entendeu? Refletir tudo o que aconteceu, né? Total. Mas, enfim, que fique de exemplo, mesmo ruim, um exemplo é um exemplo. Isso. E que, principalmente, que o Vasco tome medidas, né, de conscientização em cima desse assunto. Não é medida de cancelamento, sabe? Não é medida de passada de pano, né? Nem um lado nem o outro, entendeu? Tem uma via ali que é a via de você conscientizar, você investir cada vez mais, então, nas suas ações sociais que digam respeito à inclusão da mulher no esporte, entendeu? Que foi o que eu falei, cara. O problema é que é uma fala inaceitável, não é no âmbito do esporte, é no âmbito social, da vida, entende? Você rebaixar qualquer pessoa, seja pela etnia, seja pelo gênero, pela sexualidade. Pela sexualidade, pela classe social, cara, isso é inaceitável. Então, fica aqui esse protesto, né, nosso, porque não desce, entendeu? Tipo, eu tô com um nó na garganta mesmo, cara, com essa questão, sabe? É foda, é foda. Decepção. Porque eu acho que é uma pessoa que a gente admira muito, entende? Quando é alguém que você não admira, é mais fácil, infelizmente. Você deixa naquele lugarzinho ali, né? Você já tem um lugar que você não gosta, você só mantém a pessoa naquele lugar que você não gosta. Mas não é o caso do Ramon, a gente gosta dele. É uma pessoa que a gente admira, sabe? Que ele tem um histórico campeão, vitorioso pra caramba. Fez muito pelo Vasco. Um cara de falas muito boas, né? Toda a parada do Novo Abarrá, Lomerhor está por venir, sabe? Tudo isso. Pocão Vene. Criando. Essa daí é a melhor de todas. E aí, poxa, a gente brigamos no Carioca, Vitor, porque ele não dava coletiva, de tipo, pô, só tem o Emiliano falando, cadê o Dom Ramon? E agora era melhor que fosse o Emiliano, talvez, entende? Nem mas sei uma como coisa... é que vai ficar essa questão, se vai ser o Ramon na próxima coletiva, isso é um ponto. Se não for, é pior ainda, né? Eu também acho. Esconder agora, tipo, é pior ainda. Eu acho que é como eu tava falando, né, cara? O Ramon deu muito ao Vasco, agora é hora do Vasco dar também ao Ramon e ele saiu uma pessoa melhor. Por quê? Né? A gente não acredita no que a gente acredita porque é legal, que dá like, porque é o beautiful people, né? Que o pessoal gosta de usar o termo, né? É porque a gente acha que é certo, né? A gente acha que é certo. Então a gente faz o que é certo, a gente faz o que acha que é certo. E se o que a gente acha que é certo é falar que, pô, mulher pode jogar bola, mulher pode se envolver com futebol, consequência. Eu tô fazendo o que eu acho que é certo. Exatamente, sabe? Cara. Então, eu acho, mas eu acredito que o Ramon e o Vasco vão. Não foi o melhor começo, mas eu acho que vão trabalhar melhor isso daí sim. É o que a gente torce, né? Acima de tudo é o que a gente torce, sabe? Não é só por uma questão de querer ter o Ramon, querer estar em paz, não querer ter crise, não. É porque é o que a gente quer que as pessoas sejam melhores. É isso, amor.